O Matheus Carlos falou aqui, boa noite. Poderia citar exemplos de leis antigas que moralmente hoje seriam consideradas absurdas? Estudando o que você estudou, diria que é possível não se tornar relativista, vendo toda essa fluidez cultural? Boa pergunta também, né? Bom, leis antigas que seriam moralmente consideradas absurdas hoje são leis que têm relação com a escravidão, né? Há formas de regulamentar a escravidão que não a proíbem. Essa é uma coisa que eu acho que hoje é considerada moralmente absurda. E praticamente em toda a história da humanidade existiu o fenômeno da escravidão e existiram leis que aprovavam, impunham certos limites, né, mas aprovavam a prática da escravidão, seja nos povos do Antigo Testamento, seja entre os romanos, seja entre os vikings, até no período medieval, que geralmente não se fala tanto de escravidão, fala-se mais de servidão. Havia escravidão também, escravidão de dívida, escravidão de guerra. Né? Os vikings, mesmo no período medieval, comercializavam escravos. Né? Então, para quem que eles vendiam esses escravos? Também para regiões europeias. Então, é algo muito comum na história da humanidade. Né? E sobre a questão de estudando o que você falou assim, estudando o que você estudou, diria que é possível. Ah, mais um exemplo, né? Alguém falou José Dreschler, falou que as ordalhas é ótimo exemplo de leis antigas que hoje são consideradas moralmente absurdas, né? O que, que são as ordalhas? A ordalha não é exatamente uma lei, na verdade, mas é uma forma, um tipo de processo em que você vai analisar se a pessoa é culpada ou não, deixando os deuses se manifestarem. E como que isso é feito na prática? Às vezes você dá, por exemplo, um veneno para a pessoa. Se os deuses pouparem aquela pessoa e ela não morrer, os deuses a inocentaram. Se ela tomar o veneno e morrer, é porque ela era culpada mesmo. Outra ordalha, você joga uma pessoa no rio. Isso tem muito no Código de Hammurabi, né? Quando eu fiz um vídeo sobre o Código de Hammurabi aqui, o pessoal até brincou que saber nadar, aprender a nadar, né? Na Mesopotâmia antiga seria muito importante, porque tem muitas dessas sentenças do Código de Hammurabi que dizem o seguinte, que se você vê uma feiticeira, por exemplo, lançando um feitiço sobre alguém e tal, você deve jogar ela na... Se você vê, não, porque aí o crime foi pego em flagrante, né? Mas se você desconfia de uma... Se há desconfiança sobre uma feiticeira, jogue ela na água, no rio, e se ela se afogar, ela era culpada, se ela emergir e conseguir se safar, ela era inocente. Né? E o rio, ele está muito associado às divindades, né? Sobretudo divindades como Apsu, né? Ou como é, Enki ou Ea, que também é um deus que está associado a essas águas fluviais e outras entidades. Então tinha essa questão, né, de entrega a pessoa para o juízo divino. E só que o juízo divino é até o julgamento por combate também era entendido nesse sentido, né? Que no Guerra dos Tronos tem, né? Você pega um campeão, um cara para lutar pelo acusado e um cara para lutar pelo como é que fala? O cara que está acusando, o acusador, né? E aí você põe esses dois caras para brigar. O que deu os favorecer na luta consequentemente, o que vencer é o que defendia a pessoa que tinha razão. Então, esse tipo de coisa é considerada moralmente absurda hoje, né? Sobre a questão do estudando o que eu estudei, eu diria que é possível não se tornar relativista, vendo toda essa fluidez cultural. Eu acho que a questão do relativismo depende do que você chama de relativismo aí, né? Eu acho que quando você estuda a história, você vai ter uma percepção de que as coisas já foram muito diferentes e, consequentemente, isso dá uma pista de que as coisas serão diferentes no futuro também, né? Se as coisas sempre foram diferentes, será que elas vão parar de mudar agora no nosso tempo e vão ser assim para sempre? Que o nosso código moral de hoje vai ser perpétuo? Agora sim chegamos na moralidade, no futuro vão manter isso para sempre ou vão regredir? Então, assim, essa questão de perceber que a nossa perspectiva é uma das perspectivas, então, nesse sentido, um certo relativismo, ele acontece, sem dúvida, por meio do estudo da história. A questão é o seguinte, é que é importante que isso não signifique um relativismo absoluto, no sentido assim, qualquer coisa vale, qualquer coisa tem o mesmo peso, qualquer coisa é tão legítima quanto a outra, porque tudo são convenções meramente sociais, sem nenhum lastro, sei lá, na psicologia humana, na ou mesmo se você quiser pensar por uma questão religiosa, né? Em alguma lei moral ou coisa do tipo. Mas o estudo da história ele também faz você perceber certas constantes.
Muitas coisas foram condenadas por praticamente todos os povos da humanidade em todos os tempos. Então, por exemplo, né, o roubo de alguém da sua comunidade, pelo menos você roubar algo de alguém que faz parte da sua comunidade, isso é praticamente em qualquer cultura, isso vai ser considerado moralmente condenável. Aí, você roubar de uma pessoa que está fora do seu grupo, aí isso pode ser aceitável, tipo a pilhagem dos vikings, né? Na moralidade ali dos vikings, você pode roubar de um monge, porque o monge é outro clã, né? Você tem que garantir o sustento dos seus. Mas esse tipo também de autorreferência vai ser presente em praticamente todas as culturas e todos os períodos da história. Mesmo num cristianismo que se apresenta como tendo uma maior universalidade, assim, né, uma pretensão maior de universalidade, de somos todos irmãos, isso na prática você vai ter reinos cristãos que não vão permitir a presença de certas pessoas de outras religiões. Né? Então somos todos irmãos e somos todos os cristãos irmãos. E nem todos também, porque os hereges não são autenticamente cristãos, não são irmãos e por aí vai. Né? Então sempre vai ter esse tribalismo num certo sentido. Né? Mas assim, então há certa... o relativismo ele é saudável até certo ponto, mas isso não significa, tipo assim, então, sei lá, vão pegar crianças e torturar, porque isso é tão razoável moralmente quanto alimentar uma pessoa que está passando fome. Né? Tipo, claro que não é. Mas, assim, é difícil encontrar temas que sejam universalmente incontroversos a respeito da moral. Mas existe uma tendência a maior concordância em relação a certas coisas morais e imorais. Né? Então você pode, assim, apesar de você não ter assim uma definição perfeita de uma moralidade universal, você tem essas tendências, né? Coisas que geralmente são consideradas imorais e coisas que não são consideradas imorais, e aí você, sei lá, enfim, já comecei a me perder aqui no assunto. O relativismo relativo, né? É importante, o Paulo falou aí, é importante ter um relativismo relativo, né?